O milionário chocado, mendiga negra tremendo na igreja, revela segredo da sua mãe. Ricardo Albuquerque, playboy da Barra, rei dos negócios, coração blindado às 7 chaves. Domingo de manhã, ressaca braba, e ele lá, na igrejinha de Nossa Senhora Aparecida no Grajaú. Promessa da avó Sinhá, né? Senão a consciência pesava. Mas de repente, bum! O mundo parou. Num canto escuro, um vulto. Uma menininha negra, magrinha, encolhida, tremendo que nem vara verde. Um frio de rachar. E a pequena só com umas roupas esfarrapadas. Ricardo sentiu um aperto no peito, uma coisa estranha, um choque. A menina levantou o rosto. Que olhos! Fundos, tristes, como se tivessem visto o próprio Cateta. Rarisca, desconfiada. Ricardo se aproximou, devagar. Oi, ele disse, a voz embargada. E aí a bomba. Pai? A palavra saiu como um sussurro, quase um gemido. Pai? Ele, Ricardo Albuquerque. Pai? Impossível. Mas a verdade veio como um raio. A menina, Dandara, era sua filha. Filha de Renata, sua ex, a mulher que ele amou com todas as forças e que sumiu no mundo há 8 anos. Renata, a garota do Morro do Vidigal, que Dona Cida, sua mãe, nunca aceitou. A notícia acertou Ricardo em cheio, como um soco no estômago. O mundo girou. Ele olhou para a menina, para aqueles olhos. Era verdade. Dandara era sua filha. E a coisa ficou ainda pior. Uma vizinha fofoqueira, vendo o bafafá, soltou a bomba. Dona Cida, a matriarca, a santa, tinha mandado Renata embora. Pagou uma grana para a garota sumir. Ricardo não podia acreditar. Sua própria mãe? Capaz de uma atrocidade dessas? No meio do caos, uma luz. Lembrava da avó Sinhá, sempre rezando com aquela Bíblia velha. Antes de partir, a véia deixou um bilhete escondido entre as páginas. Um bilhete cifrado. Um mapa para um segredo de família que envolvia Renata e uma herança sinistra. Ricardo olhou para Dandara, tremendo ao seu lado. Ele ia proteger a filha, custasse o que custasse. Iria desenterrar as mentiras, enfrentar a própria mãe, descobrir a verdade por trás do desaparecimento de Renata. Mas no dia seguinte, a coisa ficou ainda mais bizarra. Um envelope anônimo na porta de sua mansão. Dentro, uma foto de Renata, tirada dias antes de sumir, e rabiscada com letras trêmulas, uma mensagem. Ela sabia demais. Quem mandou o bilhete? Quem estava ameaçando Renata? E o que ela sabia de tão importante? Ricardo sentiu um calafrio. A resposta estava por perto, muito perto, e ele tinha a impressão de que ia sangrar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quem mandou o bilhete? Quem estava ameaçando Renata? E o que ela sabia de tão importante? Ricardo sentiu um calafrio. A resposta estava por perto, muito perto, e ele tinha a impressão de que ia sangrar. No dia seguinte, Ricardo virou a Barra de cabeça para baixo. Detetive particular, advogado, amigo barra pesada, tudo para descobrir quem tinha mandado aquela foto. Dandara, tadinha, grudada nele que nem carrapato. Não podia perder mais ninguém. A grana rolava solta, mas a verdade teimava em se esconder. Até que no fim da tarde,
o detetive Zé Gatão ligou. Ricardo, descobri a origem da foto. Foi tirada por uma câmera de segurança. Do prédio da Cida. O chão sumiu de novo. Dona Cida, envolvida até o pescoço? Não podia ser. Ricardo voou para a cobertura da mãe no Leblon. Chegou arrombando a porta, com Dandara agarrada na sua perna, os olhinhos arregalados. Dona Cida estava lá, sentada no sofá, tricô no colo, cara de paisagem. Ricardo, que escândalo é esse? Perguntou, com a voz macia de sempre. A senhora mandou a foto, não foi? Ameaçou a Renata. Ricardo gritou, o sangue fervendo. Dona Cida suspirou, como se estivesse cansada daquela cena. Ricardo, meu filho, você não entende. Eu só queria o seu bem. O meu bem, mandando a mãe da minha filha pro inferno? Ele berrou, apontando para Dandara, que se encolhia cada vez mais. Foi aí que a coisa virou de vez. Dona Cida soltou o tricô, levantou a cabeça e sorriu. Um sorriso frio, que Ricardo nunca tinha visto antes. Renata não foi pro inferno, meu querido. Ela tá bem aqui, disse, apontando para um canto da sala. Ricardo seguiu o dedo da mãe, confuso, e viu, atrás de uma cortina, amarrada a uma cadeira, amordaçada, estava Renata, viva, mas a surpresa não parou por aí. Quando Ricardo correu para soltar Renata, Dona Cida pegou um revólver que estava escondido embaixo do tricô. Não se aproxime, Ricardo. Renata sabe demais, e vocês dois vão ficar quietinhos agora, disse, com uma voz mais fria que gelo. Ricardo paralisou. Renata, com os olhos cheios de terror, tentava falar alguma coisa por trás da mordaça. Dandara chorava agarrada na perna do pai. Dona Cida respirou fundo e continuou. A Renata descobriu que a fortuna da nossa família não veio de negócios honestos, meu filho. Seu avô, ele era um bicheiro dos grandes. E a Renata estava ameaçando contar tudo para a polícia. Ricardo não conseguia acreditar. Sua família, tão tradicional, tão rica, envolvida com o jogo do bicho, e a mãe, uma assassina. De repente, Renata conseguiu tirar a mordaça da boca e gritou com toda a força que tinha. Ricardo, a Dandara não, é sua filha. Ela é. Antes que ela pudesse terminar a frase, Dona Cida apertou o gatilho. Um tiro seco ecoou pela sala. Renata caiu para o lado, morta. Ricardo gritou desesperado. Olhou para Dandara, tremendo ao seu lado. Ela é o quê, Renata? O que você ia dizer? Ele perguntou, sacudindo o corpo da ex. Mas Renata não respondeu. Dona Cida, com o revólver ainda na mão, olhava para Ricardo com um olhar de puro ódio. Agora você vai entender, meu filho. Você vai entender o que é proteger a família, disse apontando a arma para a cabeça de Dandara. E antes que Ricardo pudesse fazer qualquer coisa, a campainha tocou. Um toque longo e insistente. Dona Cida hesitou, abaixou a arma por um segundo. Quem será essa hora? Perguntou com a voz tremendo. Ricardo aproveitou a distração da mãe e se jogou em cima dela, tentando tomar o revólver. Os dois rolaram no chão, lutando pela arma. Foi quando a porta se abriu. E quem entrou era a última pessoa que Ricardo esperava ver. Vó Sinhá, viva. E quem entrou era a última pessoa que Ricardo esperava ver. Vó Sinhá, viva. Vó? Mas, como? Ricardo gaguejou, sem entender nada. Vó Sinhá, de camisola branca e um olhar sereno, parecia uma aparição. Dona Cida arregalou os olhos, a boca tremendo. Sinhá? Impossível! Você morreu! A voz falhou, o revólver balançando na mão. Vó Sinhá ignorou a filha. Caminhou devagar até Ricardo e Dandara,
que se agarrava à sua perna, assustada. Calma, meu filho, calma, minha netinha. A avó tá aqui, disse com a voz doce de sempre. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como podia ser? Tinha ido ao enterro, chorado a morte da avó. Era tudo uma mentira. Mas a senhora, ele tentou falar, mas a avó Sinhá o interrompeu. Eu sei, Ricardo. Eu sei que parece loucura. Mas a Cida, ela precisava que eu sumisse. Era a única forma de proteger vocês, explicou com um olhar triste. Dona Cida soltou uma gargalhada histérica. Proteger? Você sempre foi um estorvo, Sinhá. Uma beata velha que só atrapalhava os meus planos, gritou, apontando o revólver para a mãe. Vó Sinhá suspirou. Cida, minha filha, você sempre foi obcecada pelo poder, pelo dinheiro. Mas isso nunca trouxe felicidade, disse, com a voz calma. De repente, a vó Sinhá olhou para Dandara. Ricardo, olhe bem para Dandara, pediu, com um brilho estranho nos olhos. Ricardo franziu a testa. Olhou para a filha, procurando entender o que a vó Sinhá queria dizer. Dandara tinha os olhos arregalados, assustada com toda aquela confusão. Repare na cor dos olhos dela, Ricardo. Preste atenção, insistiu a vó Sinhá. Ricardo obedeceu. Olhou nos olhos de Dandara, tentando decifrar o que a vó Sinhá queria que ele visse. Os olhos da menina eram castanhos escuros, quase pretos. Foi então que a vó Sinhá revelou a bomba. Ricardo, a Dandara não é sua neta. Ela é sua irmã. O mundo parou de girar. Ricardo sentiu um choque tão forte que quase desmaiou. Irmã? Dandara, sua filha, era sua irmã? Impossível. O quê? Não, isso não pode ser verdade, ele gritou desesperado. Vó Sinhá respirou fundo e explicou. Renata era sua irmã? Ricardo, a Cida a teve antes de você, mas nunca te contou. E Dandara é filha da Renata com o seu pai. A revelação acertou Ricardo em cheio, como um caminhão. Sua cabeça começou a girar. Sua mãe, sua irmã, sua filha, tudo estava errado, distorcido, doentio. Dona Cida soltou um grito agudo. Cala a boca, velha! Cala a boca! Berrou, apertando o gatilho. Mas dessa vez, o tiro não acertou ninguém. Vó Sinhá se jogou na frente de Dandara, protegendo-a com o próprio corpo. A bala ricocheteou na parede, assustando a todos. Na confusão, Ricardo conseguiu tomar o revólver da mãe. Apontou a arma para ela, tremendo. Por que, mãe? Por que tanta maldade? Perguntou, com a voz embargada. Dona Cida sorriu. Um sorriso frio, cruel. Porque o poder, Ricardo, o poder é tudo o que importa. E eu faria qualquer coisa para mantê-lo, respondeu, com a voz gélida. Ricardo hesitou. Não conseguia atirar na própria mãe. Mas, ao olhar para Dandara, para a vó Sinhá, para todo o mal que Dona Cida tinha causado, ele sentiu uma raiva incontrolável. De repente, a vó Sinhá gritou. Ricardo, olhe para trás! Ricardo se virou, assustado, e viu, atrás dele, parado na porta, um homem alto, de terno escuro, com uma arma apontada para sua cabeça. O homem sorriu. Olá, filhão. Sentiu minha falta? Perguntou, com uma voz rouca e ameaçadora. Era o pai de Ricardo, o homem que ele acreditava estar morto há anos, o bicheiro dos grandes, e ele estava ali, pronto para acabar com tudo. Era o pai de Ricardo, o homem que ele acreditava estar morto há anos, o bicheiro dos grandes, e ele estava ali, pronto para acabar com tudo. Olá, filhão. Sentiu minha falta? Perguntou, com uma voz rouca e ameaçadora. Ricardo travou. O mundo virou um filme de terror. O pai, morto, estava ali vivinho da Silva, e com uma cara nada boa. Dona Cida sorria satisfeita.
Bem-vindo de volta, meu amor, disse com a voz melosa. A voz Sinhá tossiu, fraca. Não, Zé, não faça isso, implorou com os olhos cheios de lágrimas. Zé, o pai de Ricardo, ignorou a véia. Você estragou tudo, Ricardo. A Renata, a menina, tudo culpa sua, rosnou, apertando o gatilho. Mas no último segundo, Dandara se jogou na frente de Ricardo. O tiro pegou de raspão no braço dela, que gritou de dor. Ricardo ficou louco. Dandara berrou, correndo para socorrer a menina. Zé riu, debochado. Que cena linda! Uma família reunida para morrer! Gritou, apontando a arma de novo. Foi aí que a coisa ficou surreal. Do nada, a avó Sinhá se levantou, com uma força que ninguém imaginava. Pegou o terço que estava na mão e, com um golpe certeiro, acertou a cabeça do Zé. O pai de Ricardo cambaleou, zonzo. Agora, Ricardo, corre! Gritou a avó Sinhá, com a voz rouca. Ricardo não pensou duas vezes. Pegou Dandara no colo e saiu correndo da cobertura, desesperado. Tinha que tirar a menina dali, custasse o que custasse. Enquanto corriam pelo Leblon, o celular de Ricardo tocou. Era um número estranho. Ele atendeu com o coração na boca. Ricardo, sou eu, Zé Gatão. Escuta com atenção. A Renata não morreu, disse o detetive, com uma voz urgente. Ricardo parou sem entender nada. Como assim não morreu? Eu vi ela caindo, gaguejou incrédulo. Era uma sócia, Ricardo. A Cida armou tudo. A Renata tá viva e precisa da sua ajuda. Encontre ela no mirante do Arvrão, agora. Zé Gatão desligou. Ricardo ficou paralisado. Renata viva? Uma sósia? Aquela família era uma novela mexicana pior que as da Globo. De repente, um carro preto parou do lado deles. A porta se abriu e uma mulher chamou. Ricardo, entra, rápido. Era a Renata. Ou melhor, a verdadeira Renata. Cabelo diferente, roupa diferente, mas era ela. Viva e linda como sempre. Ricardo hesitou. Podia confiar nela? Depois de tudo o que tinha acontecido, era difícil acreditar em alguém. Mas os olhos de Renata tinham alguma coisa ali, um pedido de socorro. Ele entrou no carro com Dandara, sem saber o que esperar. O carro arrancou em disparada, rumo ao Vidigal. No caminho, Renata contou toda a história. Dona Cida sempre foi obcecada pelo poder e pelo dinheiro. Quando descobriu que Renata e Ricardo estavam juntos, pirou. Não aceitava uma pobretona na família. Pagou a sósia para simular a morte e mandou Renata para um cativeiro. Mas ela conseguiu fugir, com a ajuda do Zé Gatão. Eu preciso te contar uma coisa, Ricardo. Uma coisa muito importante sobre a Dandara, disse Renata com a voz tremendo. Ricardo olhou para a menina, que dormia no seu colo, exausta. O que foi? Fala! Pediu apreensivo. Renata respirou fundo. A Dandara, ela não é filha do seu pai, revelou, com os olhos cheios de lágrimas. Ricardo arregalou os olhos. Mais uma bomba? Não aguentava mais tanta mentira. Então de quem ela é filha? Perguntou com a voz embargada. Renata hesitou por um segundo. Ela é filha do... Uma começou, mas foi interrompida por um estrondo. Um carro bateu no deles com força. O carro capotou, rodando na pista. Ricardo sentiu uma dor lancinante na cabeça e desmaiou. Quando acordou, estava em um hospital todo quebrado. Procurou por Renata, por Dandara, nada. Estava sozinho. Uma enfermeira se aproximou. Você teve sorte, moço. Mas a moça morreu na hora. E a menina sumiu. Disse com a voz triste. Ricardo sentiu o mundo desabar de novo. Renata morta? Dandara sumida? Quem tinha feito aquilo?
E por quê? De repente a enfermeira sussurrou. Antes de morrer, a moça disse uma coisa. Ela pediu para te entregar isso. A enfermeira colocou um papel amassado na mão de Ricardo. Ele abriu o papel, tremendo. Estava escrito, com letras borradas: a Dandara é filha do padre. Dandara é filha do padre. Padre? Que padre? Meu Deus do céu, era muita coisa para processar. Minha cabeça parecia um liquidificador ligado no máximo. Padre? A Renata, a Cida, o Zé, a Vocinhá. Todo mundo mentindo, todo mundo escondendo alguma coisa. Tentei levantar, mas a dor era forte demais. O corpo todo doía, como se tivesse passado por um rolo compressor. A enfermeira me ajudou a sentar. Calma, moço. Você precisa descansar. Descansar com tudo aquilo na minha cabeça? Impossível. Precisava encontrar a Dandara, saber o que estava acontecendo. Precisava de respostas. Saí do hospital quase me arrastando. Peguei um táxi e pedi para ir pro Vidigal. Precisava ver se encontrava alguma pista, alguma coisa que me ajudasse a entender essa história maluca. Chegando lá, a favela estava um fervo. Gente para todo lado, fofoca correndo solta. Perguntei para um, perguntei para outro, mas ninguém sabia de nada. Parecia que tinham apagado a Renata e a Dandara do mapa. Até que no bar do seu Zé, um cara me chamou de canto. Sei quem você procura, Playboy, mas essa informação custa caro. Não pensei duas vezes. Abri a carteira e mostrei a grana. O cara sorriu, com aqueles dentes podres. A Renata tá escondida na casa da dona Jurema, lá no alto do morro. Mas cuidado, a Cida tá atrás dela. A Cida? De novo? Essa mulher não ia me dar sossego. Peguei o caminho do alto do morro, com o coração na mão. Cada passo era uma agonia. Precisava chegar a tempo. Cheguei na casa da dona Jurema e bati na porta. Uma senhora de idade, com um olhar bondoso, abriu a porta. Você é o Ricardo, né? A Renata estava te esperando. Entrei na casa e vi a Renata sentada no sofá, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Corri para abraçá-la, aliviado por vê-la viva. Renata, que bom que você tá bem. A Dandara, onde ela está? A Renata me olhou com um olhar de pavor. A Cida, ela pegou a Dandara. Disse que ia usá-la para me fazer sofrer. Senti um soco no estômago. A Cida com a Dandara? Meu Deus, o que essa mulher era capaz de fazer? A gente precisa salvá-la, Ricardo. Ela é inocente, não merece passar por isso. A Renata implorou, com os olhos cheios de lágrimas. Decidimos ir atrás da Cida, mas antes a Renata precisava me contar tudo sobre o padre. Ela respirou fundo e começou a falar. O padre era meu irmão. A Cida nunca aceitou que minha mãe tivesse outro filho. Ela sempre me culpou por isso. E a Dandara? A Dandara é filha do padre com uma outra mulher. Uma mulher que morreu há muitos anos. Irmão, padre, a minha cabeça ia explodir. Mas o pior ainda estava por vir. De repente a porta da casa arrombou. Era a Cida, com um sorriso diabólico no rosto, e nos braços a Dandara. Que bonitinho, a família reunida. Mas essa festa não vai durar muito, disse a Cida, com a voz fria. A Cida apontou uma arma para Renata. Você me paga por ter fugido, sua vagabunda. Você e esse seu irmãozinho safado. Irmãozinho safado? Espere aí. Antes que eu pudesse entender, a Cida gritou. Ricardo, eu sei que você sempre quis saber quem é o seu pai de verdade. Pois prepare-se para a revelação. O seu pai é aquele padre. Um raio caiu na minha cabeça. O padre? Meu pai? A Dandara, filha do meu pai, era minha irmã? A Renata, filha da minha mãe, era minha irmã? Estava tudo conectado, tudo errado, tudo nojento. Senti uma raiva tão grande que não consegui me controlar. Avancei para cima da Cida,
com a intenção de matá-la, mas antes que eu pudesse tocá-la, um tiro ecoou pela sala. Olhei para trás e vi a Renata caída no chão, com sangue escorrendo pelo peito. Ah, Cida tinha atirado nela. Mas a Cida não estava sorrindo. Ela estava olhando para mim com um olhar de puro terror. E atrás de mim estava o padre, com uma arma na mão, e com uma voz calma e fria ele disse: "Sinto muito, meu filho, mas você sabe demais. Sinto muito, meu filho, mas você sabe demais." Aquelas palavras me acertaram como um tiro de canhão. Meu pai, o padre, a ficha custou a cair. Olhei para o cara fardado, com aquela cara de santo do pau oco. Era ele. Não tinha jeito. A Cida, com aquele sorrisinho de Ara, tava adorando o circo. Ah, Renata, coitada, caída no chão, e a Dandara tremendo que nem Giló. Você é meu pai? Consegui gaguejar. O padre, ou Zé, sei lá qual era o nome daquela figura, deu um sorriso amargo. A vida é cheia de surpresas, Ricardo. Algumas boas, outras nem tanto. E aí a coisa degringolou de vez. Uma sirene começou a tocar lá fora. Polícia! Alguém tinha chamado os canas. A Cida entrou em pânico. Zé, faz alguma coisa! Ela gritou, desesperada. O Zé, vou chamar assim para facilitar, respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Olhou para mim, para Renata, que gemia no chão, e para Dandara. É o seguinte, ele disse, com a voz rouca. A gente vai sair daqui, os três. Os três? A Cida arregalou os olhos. E eu? Você vai me deixar aqui? O Zé deu de ombros. Você já fez o que tinha que fazer. Agora é a minha vez de jogar. Pegou a Dandara no colo. A menina chorava sem parar e me fez sinal para segui-lo. A Cida ficou plantada, cuspindo marimbondos. Não tive tempo de pensar. A sirene estava cada vez mais perto. Saímos da casa correndo, feito bandidos em fuga. O Zé conhecia o Vidigal como a palma da mão. Zigue-zagueamos por vielas, escadarias, becos. Parecia cena de filme. Chegamos num beco sem saída. Fudeu. E agora, Zé? Perguntei com adrenalina a mil. Ele sorriu, um sorriso estranho, quase psicótico. Agora a gente some. E de repente o chão sumiu sob meus pés. O Zé tinha aberto um alçapão escondido no chão, uma passagem secreta. Desci a escada meio cambaleando. A Dandara chorava agarrada em mim. Chegamos num túnel escuro e úmido. Parecia coisa de filme de terror. Onde a gente está indo? Perguntei com a voz tremendo. Para um lugar seguro, o Zé respondeu, misterioso. Caminhamos por uns 20 minutos. O túnel parecia não ter fim. Até que, finalmente, chegamos numa porta. De metal. O Zé abriu a porta e... Aí a minha vida virou de cabeça para baixo de vez. Sabe aquela sensação de que você tá sonhando? De que nada daquilo é real? Foi o que eu senti quando vi o que tinha do outro lado da porta. Não era um lugar seguro. Não era nada do que eu esperava. Era um laboratório, cheio de máquinas, tubos de ensaio, computadores. Parecia coisa de filme de ficção científica. E no meio do laboratório, uma mulher, de jaleco branco, com cara de cientista maluca. Uma mulher idêntica à Renata. A Renata, ou melhor, a sósia da Renata. A mulher que eu tinha visto morrer. Viva e trabalhando num laboratório secreto no meio do Vidigal. Bem-vindos, ela disse, com um sorriso frio. Eu sou a verdadeira Renata Albuquerque. Aí, o Zé soltou a bomba. Essa é a sua mãe, Ricardo. Mãe? Aquela mulher era minha mãe?
Impossível! A Cida era a minha mãe. Mas a Renata, ou seja lá quem ela fosse, continuou. A Cida não é sua mãe, Ricardo. Ela é sua irmã. E o Zé é seu pai, o verdadeiro. Minha cabeça explodiu. Irmã? Pai? Mãe? Era muita informação para processar. Senti que ia desmaiar. Mas a Renata não me deu tempo para respirar. Ela pegou a Dandara no colo e disse: "E essa aqui é a chave de tudo." "Chave de tudo? Como assim?" perguntei, sem entender nada. A Renata me olhou nos olhos. A Dandara tem um gene que pode mudar o mundo. E aí, ela revelou a verdade por trás de toda aquela confusão. A verdade que ia mudar a minha vida para sempre. A Dandara não é filha do padre, Ricardo. Ela é sua filha. Filha sua e minha. O mundo parou de girar. Eu tinha transado com a minha mãe? A Dandara não é filha do padre, Ricardo. Ela é sua filha. Filha sua e minha. Minha filha? Com a minha mãe? Mano, o mundo tinha virado uma Kombi desgovernada. Olhei pra Renata, a cientista maluca, com a Dandara no colo. A menina, coitada, tava apavorada, sem entender nada. "Não, isso não pode ser verdade", consegui dizer, com a voz falhando. A Renata suspirou. "É a verdade, Ricardo. Uma verdade bem feia, eu sei, mas é a verdade." E aí, ela começou a explicar. A história era tão bizarra que parecia roteiro de filme do Tarantino. A Renata, verdadeira, a que estava caída lá em cima, era só uma isca, uma peça no jogo do Zé e da Cida. A Renata, cientista. A minha mãe tinha criado a Dandara em laboratório, usando o meu material genético e o dela. "Mas por quê?" perguntei, já quase chorando. "Por que fazer uma coisa dessas?" A Renata me olhou com aqueles olhos frios de cientista. "A Dandara é especial, Ricardo. Ela tem um código genético único, capaz de curar doenças, de criar novas formas de energia. Ela é a esperança do futuro." E o Zé? O que ele tinha a ver com tudo isso? Ele era o cérebro por trás da operação. O cara que financiava a pesquisa. O pai. Pai de mim e da Dandara? Que zona! Eu sei que é difícil de entender, Ricardo, mas o Zé sempre quis o poder. E ele viu na Dandara a chance de dominar o mundo. A Renata explicou. Nesse momento, a Dandara, que estava quietinha até agora, começou a chorar. Um choro baixinho, sofrido. "Eu não quero dominar o mundo", ela gritou, com a voz embargada. "Eu só quero a minha mãe." Minha mãe. A Renata que estava lá em cima, sangrando. A ficha caiu. Ela era a única que tinha me amado de verdade. A única que tinha me protegido. E eu tinha deixado ela morrer. De repente, a porta do laboratório se abriu. E quem entrou? Era a Cida, viva e inteira, com um sorriso maquiavélico no rosto. "Que lindo! A família reunida!" ela disse, batendo palmas. Mas a festa acabou. Chegou a hora da verdade. A Cida sacou uma seringa do bolso. Uma seringa cheia de um líquido verde fluorescente. "Essa aqui é a cura, Ricardo. A cura para todos os seus problemas. É só injetar na Dandara e tudo vai voltar ao normal." "Normal? Você chama isso de normal?" gritei desesperado. A Cida riu. "Normal é ter poder, Ricardo. Normal é ter o controle. E eu vou ter os dois." Ela avançou para cima da Dandara, com a seringa na mão. Eu tentei impedir, mas o Zé me segurou. Uma luta feia começou. Eu e o Zé, pai e filho brigando pela vida da Dandara. Foi quando a Renata fez uma coisa inacreditável. Ela pegou uma arma que estava escondida embaixo da mesa e atirou. Não no Zé, nem na Cida, nela mesma. O tiro acertou em cheio.
A Renata caiu no chão, agonizando. Eu não podia deixar vocês usarem a Dandara. Ela sussurrou, com a voz fraca. Ela merece ser feliz. E aí ela morreu. Ali, na minha frente. A minha mãe, a Cida, ficou furiosa. Sua idiota! Você estragou tudo! Ela gritou, chutando o corpo dela. Renata! Mas a Cida não teve tempo de fazer mais nada, porque de repente um clarão forte iluminou o laboratório. Um estrondo ensurdecedor sacudiu tudo. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o teto desabou. Caos, desespero, gritos e fumaça, muita fumaça. Quando a fumaça baixou, eu vi a Cida caída no chão, desacordada. O Zé tinha sumido. E a Dandara também não estava lá. Olhei em volta, desesperado. Precisava encontrar a minha filha, minha irmã, a menina que eu amava. Foi quando eu vi, no meio dos destroços, um bilhete. Um bilhete rabiscado com a letra da Cida. Se você quer ver a Dandara de novo, Ricardo, encontre-me no Cristo Redentor. Ao amanhecer. Mas venha sozinho. Sozinho? Como assim sozinho? O que a Cida estava planejando? E o mais importante, quem era a Dandara afinal? Uma arma genética? Uma esperança para o futuro? Ou apenas uma menina, perdida em um mundo de loucos? Uma coisa era certa, o jogo tinha mudado. E eu estava prestes a descobrir a verdade. Uma verdade que ia me destruir, ou me libertar. Mas, no meio de toda aquela confusão, uma coisa me incomodava. Uma coisa que a Renata tinha dito antes de morrer. A Dandara é especial, Ricardo. Ela tem um código genético único. Código genético único? Mas de quem? Se ela era minha filha e da Renata, como ela podia ter um código genético diferente? E aí a ficha caiu. A Dandara não era minha filha, nem filha da Renata. Ela era clone meu. Clone? Como assim, clone? Parecia que o mundo estava virando um filme B de tão esquisito. A Cida me esperando no Cristo Redentor, a Dandara, um clone meu. Precisava de um tempo para digerir tudo aquilo, mas tempo era justamente o que eu não tinha. Peguei o celular, a bateria quase no fim. Disquei pro Zé Gatão. Precisava de ajuda de alguém que entendesse de treta. Chamou. Caixa postal. Desespero bateu forte. Não tinha escolha. Tinha que ir pro Cristo. Enfrentar a Cida. Sozinho, medo pra caramba. Mas a Dandara precisava protegê-la. Amanhecer no Rio é foda. Lindo, mas foda. Subi a estradinha do Corcovado com o coração na boca. Cada curva, um frio na espinha. Cheguei lá em cima, a névoa pairando, o Cristo imponente. E ela tava lá, Cida, de preto, parada de frente pro abismo. Dramática como sempre. E a Dandara? Nada. Cadê ela, Cida? Perguntei, a voz tremendo. Ela virou, um sorriso de canto. Calma, Ricardo. Tudo no seu tempo. Primeiro, umas explicações. Começou a falar, a voz fria como gelo. Sobre poder, sobre grana, sobre a família Albuquerque. Uma ladainha que eu já estava cansado de ouvir. Mas no meio da lenga-lenga, soltou uma bomba. Você sempre foi o plano B, Ricardo. O filho bastardo, o fraco. O Zé nunca te amou de verdade. Ele só te usou. Plano B? Usado? Como assim? A Dandara, ela é o verdadeiro herdeiro. O clone perfeito, com o seu DNA, mas com a ambição do Zé. Não tava entendendo nada. Era tanta informação que meu cérebro ia explodir. Mas de repente, tudo fez sentido. O Zé,
Ele nunca me protegeu. Ele estava me manipulando o tempo todo. E a Dandara? Onde ela tá, Cida? Repeti, a voz mais firme. Ela riu, uma gargalhada alta e histérica. A Dandara, ela tá bem aqui, Ricardo. E aí fez um gesto, lento, cruel, mostrando o que estava escondido atrás dela. Um cara, um capanga da Cida, segurando uma gaiola. Dentro um bicho, pequeno, peludo, um macaco. Quilha, que ia ter um final feliz? Que patético. De repente um barulho. Um helicóptero se aproximando. Do céu desceu uma corda, e no fim da corda, o Zé, vivo, com uma arma na mão. Cida, chega! Devolve o macaco! Ele gritou, a voz ecoando no corcovado. A Cida travou. Olhou para o Zé com ódio nos olhos. Você me traiu, me usou! Eu te amava! O Zé deu de ombros. Amor é pra fraco, Cida. E você nunca foi fraca. E aí aconteceu. Rápido, brutal. A Cida pegou o macaco na gaiola e jogou lá do alto do corcovado. O macaco gritou. Um grito agudo, desesperado. E caiu, desapareceu na névoa. Eu não consegui me mexer. Travado, paralisado. Vi o Zé descer correndo pela corda, desesperado. Vi a Cida sumir, engolida pela névoa. E eu fiquei ali, sozinho, no Cristo Redentor, sem filha, sem família, sem nada. Mas de repente, um som familiar, um choro, baixinho, fraco, vindo de dentro de mim. Levei a mão à barriga, senti um volume, uma protuberância. E aí, a revelação, aterrorizante, inacreditável. Eu estava grávido. Grávido? Eu, Ricardo Albuquerque, grávido? Passei a mão na barriga de novo. Uma coisa dura ali, pulsando. Comecei a hiperventilar. O Cristo girando. O Rio de Janeiro inteiro virando de ponta cabeça. Grávido. Caí de joelhos, a areia gelada machucando. Comecei a rir. Um riso nervoso e histérico. Era demais para minha cabeça. Uma hora lutando com o Zé. A Cida jogando a Dandara macaco do alto. A outra Renata revelando ser minha mãe. E agora isso. De repente, uma luz forte. Um helicóptero pousando ali perto. A porta abriu. E quem saiu? Zé Gatão. Cabelo bagunçado. Cara de quem não dorme há dias. Ricardo, que bom que te encontrei! Ele gritou, correndo na minha direção. A Cida, ela tá descontrolada. Precisamos... Interrompi ele. Apontei para minha barriga. Zé Gatão, eu tô grávido. O detetive parou, me olhou de cima a baixo. Uma careta de confusão. Grávido? Ricardo, você bebeu? Não, Zé. É sério, eu tô grávido. Repeti, sentindo as lágrimas escorrendo. Zé Gatão se aproximou, tocou na minha barriga. Tem alguma coisa aqui mesmo. Que loucura é essa, Ricardo? Eu não sei. A Cida, ela fez alguma coisa comigo, com a Dandara, com todo mundo. Falei desesperado. Nesse momento, um grito vindo da mata, lá embaixo, um grito familiar. Ricardo, me ajuda! A voz da Renata, a Renata verdadeira. Olhei para o Zé Gatão. Ele fez um sinal com a cabeça. Corremos em direção ao grito. Deslizamos pela encosta, desviando das árvores, com medo do que podíamos encontrar. Chegamos numa clareira, e lá estava ela, a Renata, amarrada numa árvore, a boca amordaçada. E em frente a ela, a Cida, com uma seringa na mão. Que bom que chegaram! Estava quase ficando entediada, a Cida disse, com um sorriso sádico. Solta ela, Cida! Zé Gatão gritou, apontando a arma. A Cida riu. Não tão rápido, Zé. Tenho uma surpresa para vocês. Ela se aproximou da Renata e injetou o líquido da seringa no pescoço dela. A Renata se contorceu, gritando por trás da mordaça.
O que você fez com ela? Gritei, sentindo um aperto no peito. Só dei um empurrãozinho para ela encontrar o verdadeiro amor, a Cida respondeu, com um olhar de loucura. De repente, a Renata parou de se contorcer, ficou parada, os olhos fixos em mim, e começou a falar. Ricardo, eu te amo, ela disse, com uma voz estranha, robótica. Eu sempre te amei. E então fez uma coisa inacreditável. Começou a tirar a roupa. Renata, para com isso, gritei, horrorizado. Mas ela não parava. Tirou a blusa, a calça, até ficar completamente nua, e se jogou em cima de mim. Me beija, Ricardo, me beija, ela implorou, com a voz cada vez mais estranha. Eu tentei me afastar, mas ela era mais forte. Me agarrou, me beijou com violência. A boca dela fria, sem vida. O que está acontecendo? Zé Gatão perguntou, perplexo. A Cida riu. Eu apenas reprogramei a Renata. Agora ela é minha escrava e vai fazer tudo o que eu mandar. De repente, a Renata parou de me beijar. Olhou para Cida com um olhar vazio. O que você quer que eu faça, minha mestra? Ela perguntou com a voz obediente. A Cida sorriu. Mate o Ricardo. A Renata pegou uma pedra do chão e levantou acima da cabeça. Olhou para mim com aqueles olhos mortos. Eu sinto muito, Ricardo, mas eu tenho que fazer isso, ela disse com a voz robótica. E então, com toda a força, jogou a pedra na minha direção. A pedra voou. Fechei os olhos, esperando o impacto. Nada. Abri, tremendo. A Renata, parada. A pedra no chão. E atrás dela, o Zé Gatão. Ele tinha agarrado a Renata, tirado a pedra da mão dela. Apontava uma arma para Cida, a cara transtornada. Acabou, Cida, ele gritou. Chega de loucura. A Cida riu, um riso doentio. Você não entende, Zé. Isso é só o começo. E fez uma coisa inacreditável. Pegou a seringa com o líquido verde, ainda tinha um restinho, e injetou em si mesma. Os olhos dela arregalaram. Começou a tremer, a espumar pela boca. Caiu no chão convulsionando. Eu não conseguia acreditar. A Cida, morta na minha frente. O Zé Gatão correu para me ajudar a levantar. Você tá bem, Ricardo? E essa gravidez maluca? Respirei fundo. Senti a coisa se mexendo dentro de mim. Um arrepio. Eu não sei, Zé. Eu não sei de nada. Falei, a voz embargada. A Renata, ela tava ali, parada, com aquele olhar vazio. Parecia um robô. A gente precisa tirar ela daqui. O Zé Gatão disse, preocupado. A Cida fez alguma coisa muito ruim com ela. Levamos a Renata pro helicóptero. Deixamos o corpo da Cida para trás. Não tinha mais nada que pudéssemos fazer por ela. Voamos de volta pro rio. O Zé Gatão levou a Renata para um hospital especializado. Precisavam descobrir o que a Cida tinha feito com ela. E eu fui para casa. Precisava de um banho, de uma cama, de um tempo para processar tudo aquilo. Deitei na cama exausto. Sentia a coisa se mexendo de novo. Coloquei a mão na barriga. Quem era? O que era? Uma aberração? Um monstro ou um milagre? Fechei os olhos, tentando dormir, mas não conseguia. As imagens da Cida, do Zé, da Renata, da Dandara Macaco, tudo girando na minha cabeça. De repente, um toque na campainha. Me levantei, cambaleando. Quem seria a essa hora? Abri a porta. E lá estava a Dandara. Não, não era a Dandara Macaco. Era a Dandara humana. De novo. Ricardo, ela disse com a voz doce de sempre. Eu voltei. Como? Onde ela esteve? O que tinha acontecido? Ela entrou e me abraçou forte. Chorei. Um choro de alívio.
de felicidade. Eu vou te explicar tudo, Ricardo, ela disse com a voz calma. Mas antes, você precisa saber de uma coisa. Ela me olhou nos olhos. Você não está grávido. Não estava grávido? Então o que era aquela coisa na minha barriga? A Dandara sorriu. Um sorriso misterioso. Você não está grávido, Ricardo. Você está sendo controlado. Controlado? Por quem? E o que ia acontecer comigo, com a Dandara? Ela respirou fundo. A verdade está mais perto do que você imagina. E essa, meu amigo, é só o começo da próxima treta. Alerta geral! Se você chegou até aqui, é porque o seu coração é feito de adrenalina e mistério. E acredite, o melhor ainda está por vir. Então escuta a parada. Se inscreva agora. Não seja mané. Aperte esse botão vermelho e faça parte da família. Se não fizer, vai perder. As próximas histórias que vão explodir a sua mente. Esmaga o like. Mostra que você é fã de verdade e detona esse like pra gente bombar no YouTube. É agora ou nunca. Comenta tudo. O que você achou desse final? Qual a sua teoria? Conta pra gente. Queremos saber tudo. Compartilhe agora. Manda esse vídeo para 5 amigos no mínimo que precisam conhecer essa história. Faça a sua parte. Só quem é fã de verdade sabe o quanto o seu apoio faz a diferença. Então, vamos lá. A hora é essa. Não espere nem mais um segundo. O futuro da treta depende de você.